Olá, tudo bem com vocês? E a aula de hoje vai ser polêmica. E vai ser polêmica porque nós vamos discutir um caso que chocou Curitiba. A história de uma mãe que matou não um filho, não dois filhos, mas três filhos, enquanto já estava cerceada de sua liberdade. Mas nós não vamos ter só essa polêmica no nosso programa de hoje. Nós teremos também a situação de dois colegas que viajaram, cruzaram. Um deles saiu lá do Rio de Janeiro e veio aqui para a cidade de Curitiba, quebrando o isolamento social para conhecer um novo amigo e formar uma nova amizade. Qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda com uma situação como essa? É o que nós vamos ver no programa de hoje. A história que nós vamos contar começa hoje aqui com a nossa hipopótamo Charlene. Ela teve 3 crias já aqui no zoológico de Curitiba e acabou matando os 3 filhotes. Muito provavelmente por excesso de cuidado parental, num receio de proteger o filhote, eventualmente afogando ou causando algum outro dano físico ao mesmo, com que ele não pudesse mais sobreviver. Essa nossa hipopótamo aqui, ela também faz companhia ao chimpanzé Bob. O chimpanzé Bob foi um dos animais resgatados de uma situação de circo e que está aqui aproveitando o seu picolé ali de sorvete. Ele estava ali se refrescando, aproveitando uma vida um pouquinho mais agradável de quando ele era forçado a fazer estripulias em um circo para agradar ali as pessoas que estavam porventura assistindo. O chimpanzé Bob, ele ganhou um amigo nessa nossa quarentena, o chimpanzé Pipo. Ele veio lá do Rio de Janeiro. Tanto o Bob quanto o Pipo estavam solitários e já são chimpanzés mais idosos e que têm uma certa dificuldade de relacionamento. O Bob aqui em Curitiba não conseguiu se adaptar com nenhuma nova parceira e o Pipo lá no Rio de Janeiro também não interagia bem com ninguém que fosse colocado. Foi uma tentativa dos dois zoológicos de colocar esses dois animais juntos, aproveitar esse momento em que você não tem uma quantidade muito grande de visitas no zoológico para tentar permitir essa interação de uma maneira mais adequada e tranquila e que permitissem que os dois façam companhia um ao outro agora durante esse período aí que eles vão ficar até o final da vida deles confinados no zoológico. Se nós vermos, aparentemente essa medida surtiu sucesso. Nós temos aqui o chimpanzé Bob e o chimpanzé Pipo ali já interagindo relativamente bem dentro do contexto do nosso zoológico de Curitiba. A história do Bob aqui é um pouquinho mais interessante porque tem um pouco de tristeza no meio. A esposa dele, assim digamos, a companheira do nosso amigo Bob, a chimpanzé Imperatriz, ela era o animal mais antigo do zoológico de Curitiba e lá em 2011 ela veio a falecer. Ela foi uma chimpanzé que sofreu muito antes de ser resgatada e entregar na época o conjunto de animais do zoológico. Ela também era um animal de circo que era, por exemplo, forçada a fumar, a outras coisas para entreter a plateia. Então o zoológico, participando ali da sua função de proteção e bem-estar animal, agregou esse animal aqui, protegeu ele e deu uma situação de carinho e conforto para que ele vivesse ali por mais vários anos junto ao Bob. Mas a Imperatriz veio a falecer, então o nosso Bob ficou viúvo. E desde essa viuvez dele, ele acabou não aceitando nenhuma outra parceira e ficando sozinho desde então. Por isso que o Pipo veio lá do Rio de Janeiro para poder fazer companhia ao mesmo. E o Pipo, como vocês podem ver aqui, ele já está se adequando bem a esse clima frio de Curitiba, já está ali enroladinho num cobertor e esperando para sentar na cama e assistir o que nós teremos na nossa aula de hoje, que começou dessa forma tão diferente. Pensemos, nós estamos numa pandemia, nós temos uma situação lá no zoológico de Nova York onde já ocorreu a transmissão entre humanos para felinos e nós tivemos um felino contaminado com a Covid-19. Será que isso não pode acontecer com outros animais? Será que, por exemplo, no caso do Pipo, um primata, não seria mais ainda possível que essa contaminação ocorresse? Ele não poderia, eventualmente, até ter trazido uma versão viral lá do Rio de Janeiro, outro estado brasileiro que também sofre com a situação do coronavírus? E a hipopótamo Charlene, um animal ainda mais distante dos seres humanos. Será que por acaso os hipopótamos também poderiam, porventura, ser contaminados por algum tratador que levasse o vírus para o zoológico? Por isso, nós estamos realizando na UFPR testes que envolvam os animais do zoológico também para confirmar se, por acaso, você não tem esse tipo de contaminação. Vamos tentar agora entender quantitativamente como podemos processar um resultado de RT-PCR para o diagnóstico da Covid-19? Nós estamos utilizando um sistema Tachmann para detecção, que ele funciona com 3 fluoróforos distintos. Então nós temos 3 alvos dos quais nós vamos entender quais são aqui neste momento. Então, a primeira necessidade em todo experimento, ainda mais quando eu tenho que fazer um diagnóstico de uma doença, é ter um tipo de controle positivo no nosso experimento, ou seja, uma amostra ou uma pequena solução que contenha, no caso de um experimento de PCR quantitativa, o material genético a ser detectado.
Esse pocinho, esse controle que nós realizamos no nosso experimento, irá assegurar que o mesmo funcionou e que ele era capaz de detectar a presença do material viral ou mesmo do material que está sendo avaliado, ali seja qual ele for. Então, se nós olharmos aqui neste nosso gráfico, nós temos no eixo X os ciclos da nossa PCR, então nós começamos aqui no nosso ciclo 0 e vamos aqui até o nosso ciclo 40, e aqui no nosso eixo Y nós temos o chamado de ΔRN, ou seja, a variação da fluorescência, vamos colocar entre aspas aqui, da cor do nosso fluoróforo observado na reação, de acordo com a ocorrência da mesma. Na reação de PCR quantitativa, quando nós degradamos a nossa sonda, nós emitimos uma fluorescência. E essa emissão de fluorescência permite que possamos acompanhar a mesma no tempo. Percebam então que no começo da reação nós não temos fluorescência. Conforme a reação vai avançando, eu passo por um longo período sem detectar a fluorescência. Não é que ela não exista nesse momento aqui, é que a nossa sensibilidade do equipamento não é capaz de detectar uma quantidade tão pequena de moléculas. Mas como nós estamos falando de uma reação em cadeia da polimerase, que aumenta muito a quantidade de material genético presente numa amostra, em algum momento nós teremos um aumento significativo na quantidade de moléculas liberadas e, consequentemente, na fluorescência gerada, até que vai chegar em um determinado momento que nós estamos indicando aqui em cima, onde os constituintes da nossa reação começam a se exaurir. Ou seja, eu não vou ter mais os DNTPs, ou seja, os nucleotídeos ali, as nossas letrinhas para montar DNA, eu já não vou ter mais a enzima ativa. Pensem que ela está fazendo uma PCR, ou seja, são vários ciclos de esquenta e reduz a temperatura, esquenta e reduz a temperatura. Isso vai degradando essa mesma enzima. E também chega um determinado ponto em que você pode saturar o limite de detecção do equipamento. Ficou tão fluorescente, mas tão fluorescente, que o mesmo já não consegue mais detectar essa fluorescência. Assim sendo, nós sempre vamos ter este perfil de gráfico na nossa PCR quantitativa, começando aqui nessa nossa linha de base, crescendo a partir de um determinado ponto e chegando aqui em cima num platô final. Esse aqui é o nosso esperado para uma reação. O alvo que está aqui nessa coloração azul, ele é ORF1ab, ou seja, é um alvo presente no genoma de SARS-CoV-2. É um alvo utilizado para a detecção de SARS-CoV-2. Se nós lembrarmos aqui, para assegurar essa detecção, nós vamos estabelecer um limiar ou uma linha de threshold aqui no nosso gráfico. Por exemplo, demonstrando de maneira um pouco arbitrária aqui, nós poderíamos ter essa linha definida nesta posição que está aqui indicada, ou seja, quando eu cruzar este ponto aqui, eu considero que a amplificação ocorreu. Se por acaso a minha fluorescência oscilar aqui abaixo dessa minha linha de threshold, eu não irei considerar a fluorescência como ocorrência. Se essa linha de threshold fosse aqui em cima, eu teria uma posição tal no qual ela cruzou a nossa linha. Então percebam aqui, se eu tive o threshold na minha linha vermelha, ele cruzou a nossa linha de fluorescência exatamente aqui um pouquinho ali antes do nosso ciclo 30, por exemplo. Algo ali entre 25 e 30. Este valor é o valor que será considerado como resultado e utilizado tanto na quantificação da nossa PCR quantitativa, quanto na consideração dos resultados aqui para designarmos se eu tive amplificação ou não tive a amplificação. Continuando aqui, porque ORF1ab não é o único alvo avaliado, nós teremos também indicado aqui em vermelho o nosso N-gene, que também é um alvo viral, ou seja, eu não vou detectar somente uma região do vírus, eu vou detectar duas regiões. Por qual motivo? Isto evita, por exemplo, que determinadas mutações que ocorram no genoma de SARS-CoV-2 tornem o nosso ensaio menos específico, ou mesmo acabe gerando um falso negativo simplesmente porque o genoma mudou um pouquinho e eu não consigo mais detectar. Este problema continua, mas se eu avaliar duas regiões distintas como eu estou avaliando aqui, eu reduzo a probabilidade deste problema acontecer. E quando eu tiver uma situação em que eu só amplifique um ou outro alvo, eu posso tentar validar o resultado desse exame com outra metodologia ou então utilizando outras sequências-alvo. O nosso terceiro alvo aqui indicado, na coloração preta, é a RNase P. Quem é a RNase P? Ela é a ribonuclease P subunidade P30. É uma parte dessa ribonuclease que ela está envolvida pela quebra de tRNAs. Não na degradação dos mesmos, mas quando o tRNA é produzido no núcleo celular, ele precisa ser levemente modificado e ter alguns nucleotídeos removidos da sua ponta 5'. A RNase P, quando completa, ela justamente atua ali, clivando um pedacinho por dentro desse nosso RNA e soltando uma porção do mesmo que não vai ser importante no processo de transporte dos aminoácidos lá no citoplasma. Mas essa RNase P ela foi escolhida não por nenhum motivo especial.
A única relação é que o gene RPP30 ele é abundantemente expresso nas células da nasofaringe e da orofaringe, onde é realizado o exame da Covid-19. Então, ele serve como um controle para o nosso experimento. Se eu vejo aqui, nessa nossa situação do controle positivo, percebam que eu tinha material coletado ali do indivíduo, do paciente, que estava sendo avaliado. Por quê? Porque eu observo a crescente dessa curva preta aqui, ou seja, eu tive amplificação, ela passou do nosso threshold, do nosso limiar estabelecido, então, na minha extração de RNA, ela funcionou e eu consegui fazer a reação de transcrição reversa e a minha PCR com eficiência. Isso acaba nos garantindo, ou nos auxiliando na garantia de que foi realizada uma coleta adequada e que o material, durante o processamento do laboratório, não teve nenhum problema, não sofreu nenhum dano que, porventura, pudesse invalidar aquele resultado. Isso pode parecer desnecessário quando nós temos uma amostra positiva, dado que se eu tiver o vírus ali presente, não importa muito se vieram células humanas nesse processo de extração, nesse processo de coleta do swab, dado que eu coloquei esse cotonete, fiz uma fricção e acabei removendo algumas células ali naquele passo, por isso que eu posso detectar a RPP30 humana. Mas, e numa situação em que eu não tenho a amplificação dos genes virais, ou seja, um resultado negativo, será que eu não tive algum problema na minha reação? Isso pode acontecer. E, portanto, termos aqui a RNase-P como um controle assegura e nos auxilia a ter mais confiança de que sim, eu tinha material e não ocorreu nenhum problema durante o processamento do mesmo no laboratório e, portanto, eu não ter amplificação viral significa muito que eu não tinha ou tinha uma quantidade tão pequena que estava abaixo da sensibilidade do nosso teste presente naquela amostra. Então, no meu controle positivo, eu espero os 3 gráficos aparecendo, tanto de Orf1ab, quanto de NGN, quanto da RNase-P. Mas e o nosso controle negativo? Ou seja, o que eu espero quando eu não tenho amostra nenhuma adicionada na minha reação? Este controle é necessário para avaliarmos se não está ocorrendo alguma contaminação no nosso laboratório que processa as amostras. E não tendo nenhuma contaminação, eu posso assegurar que os resultados positivos não são fruto de uma imperícia ou algum descuido durante o processamento dessa nossa amostra. O nosso controle negativo, se ele não tem alvos, ele deve ficar assim. Ou seja, eu não tenho nenhuma amplificação, nem de Orf1ab, nem de NGN, nem de RNase-P. Ou seja, é uma amostra que não foi ou não trouxe nenhum tipo de material genético. Nós usualmente adicionamos água ou outro tampão que foi utilizado durante o processo de extração. Uma outra possibilidade é realizar uma extração completa sem adicionar a amostra inicial. Se por acaso durante o processo de extração nós contaminamos a nossa amostra, ela irá amplificar aqui nesse nosso gráfico e o nosso controle negativo não será realmente negativo, o que acaba por invalidar todos os resultados que nós temos naquele experimento, caso o controle negativo tenha algum tipo de amplificação, porque isso vai indicar que ocorreu alguma contaminação na manipulação e no processamento das nossas amostras. Vamos então olhar aqui o laudo do nosso primeiro paciente avaliado aqui, o chimpanzé Pipo, aquele que veio lá do Rio de Janeiro. Será que ele veio de lá e trouxe algum tipo de contaminação aqui para o zoológico de Curitiba? Vamos olhar, dado que já vimos o controle positivo e o controle negativo do nosso experimento, então podemos confiar nos resultados ali obtidos, o resultado especificamente da amostra coletada aqui do chimpanzé Pipo. Como vocês podem perceber, nós temos o mesmo gráfico anteriormente mostrado. Nós temos aqui os 3 possíveis fluoróforos, percebemos aqui embaixo que nós temos algumas cores aqui no final empilhadas, ou seja, nem Orf1ab nem o NGN apresentaram amplificação. Ou seja, nós não fomos capazes de detectar a amostra de SARS-CoV-2 no swab nasofaríngeo que foi coletado do chimpanzé Pipo. Qual é a consequência disso? Em um primeiro momento, nós já poderíamos afirmar que ele não apresentava quantidade viral detectável pelo nosso ensaio. Mas antes, nós devemos nos atentar para a RNase-P. Ou seja, o que essa RNase-P vai estar nos mostrando aqui? Percebam que eu tenho uma amplificação da RNase-P, mas ela é uma amplificação que chega a uma altura, assim, digamos, uma quantidade de fluorescência um pouco menor, e ela começa um pouco mais à frente do nosso gráfico. Nós já vamos entender como matematicamente isso pode ser interpretado e para justificarmos que é uma PCR quantitativa. Mas, em um primeiro momento, eu tenho uma amplificação, ela cruza aqui a minha linha de definição de threshold, logo eu tenho um sinal positivo da minha RNase-P. Isso validaria a nossa coleta. Então, eu coletei, processei adequadamente o material no laboratório e não observei a amplificação nem de NGN nem de Orf1ab. Consequentemente, eu posso falar que o SARS-CoV-2 é não detectável na amostra do chimpanzé Pipo.
Se eu olhar numericamente, nós vamos voltar nisso depois, eu tenho o meu CT, o meu Cycle Threshold, ao redor de 30.14. Isso significa que, considerando o nosso limiar, que ele é bem baixo, bem próximo aqui para aumentar a nossa sensibilidade do ensaio, e porque o interessante é pegar a curva bem quando ela está extremamente inclinada, quando ela parece uma reta, indica que ele cruzou o nosso limiar em 30.14, e esse seria o nosso valor de CT a ser considerado nas comparações. O nosso outro paciente de hoje seria o chimpanzé Bob. Vamos ver num determinado contexto, ele não teria contraído de pipo, que veio e não estava contaminado, mas eventualmente eu poderia ter um trâmite dentro do próprio zoológico que levasse à contaminação desse nosso chimpanzé. Então também foi avaliado o material coletado do mesmo. E o que foi observado? De maneira similar, primeiro observando Orpheum AB e NGN, nós não apresentamos a amplificação. Ou seja, tenho as duas curvas aqui embaixo, elas não conseguiram passar do nosso threshold. Agora, se nós observarmos aqui a RNase-P, nós tivemos amplificação, cruzou a nossa linha de threshold que está aqui embaixo e obteve um valor de 25.84. Percebam como esse valor é bem inferior ao valor obtido na outra amostra e nós já vamos entender um pouco mais o porquê e o que isso significa. Outra coisa interessante é que nós tivemos um platô já mais alto, chegou no final, ou seja, nós conseguimos exaurir todo o material que estava ali presente na amostra, nosso DNTP, nossa enzima, não tínhamos mais ali nada funcionando adequadamente frente à presença de uma grande quantidade de material da RNase-P que foi coletado aqui do nosso chimpanzé Bob. E podemos então também indicar que para esta amostra, a quantidade de SARS-CoV-2 ali é não detectável, ou seja, nós não conseguimos mostrar uma infecção pelo vírus no chimpanzé. Mas e esses valores de CT diferentes para a RNase-P? O que eles significam? Vamos comparar aqui nesse gráfico. Então nós temos aqui o Bob e aqui o Pipo. Percebam que quando nós empilhamos os dois gráficos e olhamos para o nosso trecho aqui do Pipo, ele não só amplificou depois nos nossos ciclos, como ele nem conseguiu chegar, atingir aquele nosso platô. Ou seja, nós estávamos já no final da nossa reação, precisaríamos até de mais ciclos para que ele conseguisse formar uma curva e chegar numa situação parecida com a do Bob aqui em cima. E outro ponto interessante é que nós tivemos essa variação nos valores da RNase-P em consequência disso. Mas como eu interpreto esses valores? Olhando aqui por cima, grosseiramente, eu poderia falar 25 e no outro aqui eu tenho 30. 30 é maior que 25, então eu tinha mais RNase-P aqui? Não. Nós devemos lembrar como funciona a nossa PCR e entender que quanto menor o CT, maior a quantidade de material. Vamos relembrar como a amplificação ocorre na PCR? Percebam aqui, nós temos uma diferença de CTs de 30,14 para 25,84, ou seja, 4,3 ciclos a mais o nosso chimpanzé Pipo levou em relação ao chimpanzé Bob para apresentar a curva de amplificação. Se nós lembrarmos como uma PCR na teoria funciona, vejamos aqui, lá no nosso ciclo zero, ou seja, na nossa amostra inicial, se eu tiver uma única cópia ali de material genético, pensando numa situação teórica, porque eventualmente nós não temos sensibilidade para detectar uma única cópia, nós vamos ter no primeiro ciclo esse valor dobrando para 2 cópias. No segundo ciclo nós vamos dobrar o valor anterior, então de 2 cópias passaremos para 4 cópias. No terceiro ciclo, de 4 passaremos para 8. No quarto ciclo, de 8 para 16. No quinto ciclo, de 16 para 32. Percebam que nós estamos dobrando a quantidade de material presente a cada ciclo. Assim sendo, se nós pularmos aqui para o ciclo 10, para irmos um pouquinho mais rápido, nós já teremos 1024 cópias. 1024 cópias é muito comparado com 1, mas é muito pouco se a gente pensar em 33 milhões ou mais de 1 bilhão de cópias ali produzidas no nosso ciclo de número 30. Então vamos entender essa situação. Quanto menor o meu CT, aqui indicado no nosso experimento, significa que mais rápido eu cheguei no meu limiar, ou seja, mais rápido eu consegui atingir um desses valores. Se eu começasse aqui com 10 cópias, ou melhor, para facilitar a nossa conta, se eu começasse com 32 cópias, que é o valor que eu obtenho no quinto ciclo, eu passaria toda essa nossa tabela e empurraria lá para cima. Logo, o 32 estaria no quinto, o 1024, e o 32 estaria no quinto, ele voltaria para o nosso ciclo 0. O 1024, que está no 10, ele passaria para o nosso ciclo 5. Então, se, por exemplo, eu tivesse um limiar de detecção que fosse 1024 cópias, o limiar é muito maior, ao invés de eu detectar no ciclo 10, como na situação inicial, caso eu começasse com 32 cópias, eu detectaria
no ciclo 5. Eu adiantaria esse meu processo. Logo, se nós compararmos aqui, eu sei que, como eu detectei antes o material para o nosso chimpanzé Bob, eu tenho mais amostra do que no chimpanzé Pipo. E como que quantitativamente eu posso utilizar isso? Se a minha reação de PCR for testada e ela mostrar que apresenta eficiência, ou seja, ela realmente segue essa nossa teoria aqui de que a cada ciclo eu dobro a minha amostra, eu preciso trabalhar com uma exponenciação de 2. Vamos voltar aqui nesse nosso resultado. Se por acaso eu andei 4,3 ciclos, é porque eu andei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, os nossos 4 ciclos, e mais o 0,3 ali. Então, o que eu devo fazer é pegar 2 e elevar a 4,3. Assim sendo, eu verei que eu tenho 19,7 vezes mais material na coleta que foi feita do chimpanzé Bob em relação ao nosso chimpanzé Pipo. E é justamente utilizando esse tipo de capacidade quantitativa da nossa PCR que nós podemos comparar como foi não só a coleta efetuada, ou seja, qual foi a eficiência em conseguir tirar células da nasofaringe desse animal, como também podemos comparar, por exemplo, a quantidade de vírus SARS-CoV-2 presente em um determinado ambiente, se eu puder quantitativamente avaliar aquela amostra. Outra possibilidade é usar a mesma técnica para comparar a expressão de diferentes genes. Ou seja, ao invés de eu comparar simplesmente se eu tenho ou não tenho SARS-CoV-2, que era o nosso objetivo inicial aqui do experimento, eu poderia, por exemplo, comparar quais genes dele estavam mais ou menos expressos durante um determinado processo, utilizando o potencial de quantificação da PCR quantitativa. Mas e agora? E o nosso terceiro paciente, a hipopótamo Charlene? Ela não teve nenhum contato, não tinha nenhum sintoma, mas ela também foi avaliada justamente para percebermos e entendermos o que poderia estar acontecendo com uma eventual contaminação de SARS-CoV-2. O que foi observado no resultado dela? Não tivemos a amplificação de órfino AB, não tivemos a amplificação de N-gene e também não tivemos a amplificação da RNase P. O que significa isso? Bem, antes de olharmos e conversarmos sobre a RNase P, se eu não tive detecção de órfino AB e de N-gene, possivelmente eu não tenho ali a presença detectável de SARS-CoV-2. Mas a RNase P não era justamente o nosso controle? Não era ela que estaria nos assegurando que a coleta e o processamento deste material foram capazes de preservar a integridade de ácidos nucleicos para serem avaliados no nosso exame? Então, o primata, o chimpanzé, ele é muito próximo do ser humano. Já o hipopótamo ele é mais distante. Nós devemos lembrar que existem variações nos nossos genomas. O nosso genoma humano ele é muito parecido com o genoma de um primata, como, por exemplo, os nossos chimpanzés. Por isso que o nosso ensaio, que foi desenhado para seres humanos, ou seja, ele tem uma sequência tal desenhada para amplificar a RNase P, ou seja, o produto de transcrição do gene RPP30, ele amplifica muito bem de material de origem humana. O primata, por ser parecido, também amplificou muito bem. Mas e o hipopótamo? Como será que eu posso confirmar que o motivo da não amplificação do mesmo é simplesmente porque a RNase P dele, ou seja, o gene RPP30, varia em relação ao humano? E eu justamente preciso pensar nisso por quê? Porque eu estou com mais dúvidas do que resposta. Primeiro, será que os hipopótamos têm o gene RPP30? Pode ser que eles não tenham esse gene e por isso eu não consegui detectar. E a nossa segunda pergunta é, será que o nosso ensaio para detectar a RPP30 humana é também capaz de detectar a RPP30 de hipopótamos, ou seja, a RNase P, o nosso produto ali dos hipopótamos? Nós podemos pensar onde está essa nossa informação. A informação genômica ela está lá no DNA, no genoma dessas espécies, tanto do ser humano quanto do hipopótamo. Então, esse DNA, ele, eventualmente, em laboratório, ele pode ser fragmentado em pequenos pedaços, que nós tentaremos realizar a leitura desses pequenos pedaços sequenciando a molécula. Ao realizarmos este sequenciamento desses pequenos trechos aqui de DNA, eu tenho como se fosse um grande quebra-cabeças. Aqui, ele já está organizado, mas entendo que no laboratório ele estará todo misturado, como se fosse uma grande bagunça, um grande quebra-cabeças que você acabou de abrir a caixa. E o que você faz para montar um quebra-cabeças? Você tenta encontrar pequenos padrões ou perfis que encaixem as peças. E é exatamente a mesma coisa que nós fazemos aqui no sequenciamento de DNA para montar um genoma. Eu vou encontrar regiões aqui entre essas minhas peças que encaixem. Ou seja, tem um conjunto de nucleotídeos aqui, outro conjunto de nucleotídeos nesse outro pedaço, mas eu tenho uma porção deles que é idêntica nas suas pontas. Então faz sentido que elas tenham uma sobreposição ali, um pequeno overlap, uma cobertura
tal que indique que uma pecinha fica encaixada do lado da outra. Eu quebrei o meu genoma inicial lá em milhões e milhões de pedacinhos, faço todo um processo de bioinformática para realizar essa montagem do mesmo. Com o meu genoma então completo, porque eu não conhecia a informação aqui original, eu justamente queria conhecer o genoma, seja do ser humano, seja do hipopótamo, eu posso procurar genes no mesmo. E foi assim que nós encontramos a RPP30, RNase P, dos seres humanos. E como nós podemos fazer isso das nossas residências? Acessando bancos de dados biológicos que contemplam essa informação genômica. Não o único, mas um dos mais famosos é o banco do NCBI, ou National Center for Biotechnology Information, dos Estados Unidos. Este banco ele nos provê acesso a material genético sequenciado de praticamente todo o planeta, porque diversos pesquisadores, ao realizarem seus experimentos e obterem sequências de ácidos nucleicos, eles depositam as mesmas neste banco, permitindo o acesso para toda a comunidade acadêmica e mesmo para quem queira simplesmente ir lá e conhecer e compreender um pouquinho mais da biologia. Assim sendo, eu posso procurar nesse nosso banco do NCBI se nós temos um genoma depositado para o hipopótamo. E sim, procurando lá, nós já tivemos o sequenciamento do genoma do hipopótamo. Ele está lá depositado e podemos acessar livremente o mesmo. Só que tem um pequeno problema. Não foi possível encontrar aqui no genoma do hipopótamo um gene parecido com a RPP30. Será que isso já garante que o hipopótamo não tem a RPP30? Lembra que é um quebra-cabeça? Teve alguma vez que você já chegou, montou um quebra-cabeça uma vez, aí acabou desmontando, guardou na caixa, mas no meio do caminho você perdeu uma peça aqui, perdeu uma peça lá, acabou não funcionando muito bem a sua caixa, ela escapou por algum buraquinho ali do papelão, e no final, quando você foi montar novamente aquele quebra-cabeças, você não tinha todas as peças e não conseguiu montar ele por completo? É mais ou menos a mesma ideia aqui no caso do hipopótamo. Quando nós fazemos um sequenciamento, eventualmente nós não temos todas as peças ali presentes e nem conseguimos encaixar essas peças. Vamos pensar que o hipopótamo ele apresenta um número diploide de cromossomos de 36. Ou seja, se eu pegar um hipopótamo, ele tem 36 cromossomos ali, divididos em 18 pares. Esse nosso hipopótamo aqui, então, teve seu genoma sequenciado, seu genoma haploide, ou seja, eu esperaria que esse genoma estivesse quebrado em apenas 18 pedaços. Mas se nós olharmos aqui, nós temos mais de 128 mil pedaços para esse nosso genoma do hipopótamo. Ou seja, olhando aqui a nossa situação cromossômica, claramente o genoma está fragmentado na nossa montagem. O que isso nos indica? Que eu não tenho esse genoma completo para ser avaliado e utilizado. Logo, eu não posso garantir com um genoma incompleto que eu não tenho a RPP30 ali presente. E é mais plausível assumir, por ser uma enzima importante no processo para todos os eucariotos, que ele apresente uma RPP30. E aí, será que bancos biológicos e o nosso conhecimento sobre evolução podem nos auxiliar a resolver essa dificuldade? Se nós olharmos o trabalho que publicou o genoma do hipopótamo, vamos perceber que o mesmo também trabalhou com o genoma da baleia azul. Isso é particularmente curioso, né? Então, vamos pensar aqui no hipopótamo e na baleia azul. Por que será que esse trabalho, além de estar focado ali em identificar o genoma da baleia azul, sequenciou também o genoma do hipopótamo? Nós temos um grupo chamado Hypomorpha. Esse grupo filogenético, ele contempla diversos organismos. Então, se nós olharmos aqui os clados nossos nessa nossa árvore que representa relações evolutivas, ou seja, se eu olhar aqui embaixo nessa nossa relação, eu tenho que essa espécie ela é mais próxima dessa e apresenta um ancestral comum único a essas duas espécies aqui indicadas. E assim, sucessivamente nessa nossa representação gráfica do cladograma. Então, se por acaso eu virar isso aqui, simplesmente girar uma espécie para cima e para baixo, não faz nenhuma diferença na interpretação dessa nossa árvore aqui. Por que essa nossa árvore filogenética? Porque simplesmente eu não estou avaliando a distância deles aqui na nossa linha, mas sim a relação de ancestralidade e parentesco. Então, se nós viermos aqui para este ponto, nós vamos observar que aqui nesta posição eu tenho um ancestral comum a todos esses indivíduos que estão aqui, a todas essas espécies. E esse ancestral comum que deu origem às baleias, ele também deu origem aqui ao nosso colega hipopótamo. E esse aqui é o grupo Hypomorpha, aqui identificado nessa árvore filogenética. Percebam que aqui nós temos outros animais, nós temos o Scrofa, que é, por exemplo, o porco doméstico, nós temos ali outros
animais também presentes, mas que apresentam em última instância um ancestral comum compartilhado, claro, mas eles têm ancestrais comuns específicos mais próximos aqui, por exemplo, que reúnem esses animais e mostram que eles são mais aparentados evolutivamente do que, por exemplo, com o nosso grupo hipomorfo aqui, que eu contemplo hipopótamos e as baleias. Assim sendo, eu posso olhar para o genoma de um parente muito próximo, como, por exemplo, a baleia azul ou então a orca ali mencionada, e observar se nos genomas dessas espécies eu apresento uma RPP30, caso ele já tenha sido sequenciado adequadamente para essa detecção, e consigo então definir se seria ou não possível que o nosso ensaio desenhado para humanos fosse capaz de detectar a RNase P naquela amostra. Lembrando que no ensaio Tachman eu preciso sempre de um primer forward, como esse aqui indicado. Percebam que ele vai ter uma sequência aqui igual a essa nossa fita, que está sendo representada no sentido 5', 3'. Lembrem que eu não tenho a minha dupla fita aqui, eu estou representando somente uma das fitas. E se esse meu primer aqui tem a sequência idêntica a essa fita, isso significa que ele está anelando na outra. Se essa fita está no sentido 5', 3', pelo antiparalelismo, a outra fita vai estar no sentido 3' deste lado para 5' deste outro lado, e, consequentemente, a amplificação ocorre nessa direção. Se nós observarmos agora essa sequência do ser humano em relação à orca aqui na primeira linha e à baleia azul na segunda linha, nós vamos perceber que existem algumas diferenças. Ou seja, pode ser que o anelamento do primer na reação de PCR não ocorra adequadamente. Então isso aqui já dificultaria a ocorrência da nossa reação. Mas vamos continuar avaliando o nosso ensaio. Aqui, na nossa sonda Tachman, necessária por ser um ensaio Tachman, que tem um fluoróforo na sua ponta, o quencher na outra ponta e será clivada durante esse processo, nós podemos observar também a presença de algumas variações. Ou seja, além do primer forward não anelar muito bem nas baleias, que são aparentadas do hipopótamo, e da nossa sonda Tachman não anelar bem lá, porque nós temos mutações, nós dificultamos o processo de amplificação. Isso pode ainda mais reduzir a eficiência e muito provavelmente nós não teríamos a detecção. Vamos olhar por fim o nosso primer reverso. Primeiro aqui percebam, eu estou representando o primer reverso no reverso complemento do mesmo. O que isso quer dizer? Ao invés de representar ele no sentido 5', 3', eu estou representando ele na mesma orientação aqui dessa minha fita de cima. O que isso implicaria? Que ele também anelaria na fita de baixo e também amplificaria para o outro lado. Então, na verdade, esse meu primer ele anela nessa região, mas o sentido 5' dele é aqui e o 3' dele é aqui, originalmente, e eu tenho exatamente a oposição, onde eu tenho A, na verdade eu tenho um T, onde eu tenho um G, na verdade eu tenho um C. E eu estou representando aqui ele no reverso complemento para ficar mais fácil de compararmos os resultados com as nossas sequências aqui em cima. Continuando e comparando as mutações, percebam que eu tenho mais variações entre esse nosso primer e a sequência de baleia azul e de orca do que até nas outras regiões aqui avaliadas. E o mais interessante, percebam aqui que eu tenho uma variação no que será do nosso primer a posição 3' do mesmo. A última posiçãozinha é aquela que a DNA polimerase precisa do OH livre para poder realizar o processo de síntese. Se por acaso essa posição estiver mal alinhada, ou seja, mal pareada ali na nossa base, a DNA polimerase não vai conseguir adicionar o primeiro nucleotídeo, simplesmente porque essa deformidade gerada na fita pelo mau pareamento impossibilita a atividade dela. Assim sendo, nós temos uma situação na qual dificulta muito o processo de amplificação. Vamos lembrar aqui da nossa PCR, então, se eu tenho aqui o meu primer forward, então eu estou representando aqui em cima essa nossa fita 5', 3' aqui de cima. O meu primer forward que está aqui, ele anelaria nessa nossa fita de baixo e amplificaria nessa direção. Aqui o meu primer reverso, ele anelaria na fita de cima, 5', 3', estaria amplificando adequadamente, mas justamente se eu não tenho o anelamento deste nosso primeiro nucleotídeo aqui, graças a uma alteração na posição 3', eu não vou ter eficiência na adição de nucleotídeos e, consequentemente, eu não terei a amplificação. Por isso, o nosso ensaio, que foi originalmente desenhado para seres humanos, ele não funciona adequadamente em baleias. Como as baleias são muito aparentadas em relação
aos hipopótamos, e se nós olharmos os indivíduos aparentados antes ali, aqueles grupos, por exemplo, porco ou outros, eles também apresentam variações na nossa RPP30, tudo nos indica que, muito provavelmente, eu não também terei a amplificação da RNase-P, ou do do transcrito do gene RPP30, na nossa amostra coletada do hipopótamo. Por isso, para assegurarmos que a extração de RNA funcionou adequadamente dentro do contexto de uma amostra tão variada como essa, nós precisaríamos desenhar uma sonda controle específica para aquela espécie mais adequada para aquele grupo de animais ali presentes. O que nos garante o nosso resultado como um todo e é a inferência pela realização de diversos experimentos e diversas extrações que demonstram que o nosso procedimento no laboratório está correto e nós conseguimos detectar eventualmente a presença de SARS-CoV-2 de outras espécies de outras amostras. Assim sendo, eu posso voltar aqui no meu resultado e compreender por que o gene da RNase-P não apresentou a amplificação. Então, caso você não esteja passando e vivendo uma pandemia viral, não deixe de conhecer o zoológico da sua cidade. Ou, por exemplo, aqui o zoológico de Curitiba. Pensem que o zoológico é uma instituição extremamente importante, não só no resgate e no cuidado de animais que estavam sob situações de maus tratos, no conhecimento e justamente na pesquisa científica para entendermos como essas espécies reproduzem, como essas espécies se interagem entre si, para justamente tentarmos preservar melhor o habitat das mesmas no ambiente natural. Saibam também que a maior parte dos zoológicos não tem animais que foram capturados do ambiente exclusivamente para esse fim. Em Curitiba, por exemplo, nós temos cerca de 70% dos animais foram obtidos justamente de situações de maus tratos, então eles foram resgatados para um ambiente adequado e que fosse agradável para os mesmos, que respeitasse as suas necessidades. Se por acaso você estiver com muita vontade de dar uma olhada no Zoológico de Curitiba, vocês podem conferir também esse passeio virtual pelo Zoológico de Curitiba. É uma ótima peça para conhecer e entenderem como que diversos profissionais, como biólogos, médicos veterinários, zootecnistas e tantos outros, trabalham numa instituição como um zoológico para garantir o bem-estar dos animais. Eles estão lá preocupados com a alimentação, vocês vão poder, inclusive, nesse vídeo, conhecer qual é a alimentação do nosso chimpanzé Bob. Eles estão lá preocupados com o ambiente desse vídeo, então vocês também saberão ali por que e onde mora a nossa hipopótamo Charlene, vão inclusive conhecer ela nesse vídeo. Além disso, vocês vão descobrir por que, por exemplo, que depois de um filho que nasceu e morreu, um segundo filho que nasceu e morreu, ainda teve um terceiro filho que nasceu e morreu. Essa nossa hipopótamo acabou matando ele. Por que será? Porque teve ali uma relaçãozinha ali que o macho acabou invadindo o local dela, mesmo já estando separado da mesma, para evitar uma prenhez indesejada ali da nossa hipopótamo Charlene. Então vocês podem conferir aqui nesse vídeo, ele é muito legal e mostra uma visita diferente no zoológico que você, indo lá passear numa situação normal, jamais teria acesso. Então, peço aí que vocês, caso tenham um tempo livre, aproveitem esse nosso passeio aqui e entendam que, eventualmente, uma situação remota, ela permite outras possibilidades que a situação presencial não nos permite e não nos assegura. Até mais e bons estudos!